Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Coisa boa. Gente, tem coisa melhor do que a mente da gente. Eu acho que... Quem será que comanda a mente da gente? Ou será que é ao contrário? A mente da gente nos condiciona ou somos nós que condicionamos? Não sei. Mas também eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não sou nada disso. Eu não sou neuro. Não. Quem sabe disso é um neuropsicólogo. E o nome dele é Liércio Pinheiro. Disso e de muitas outras coisas que nós vamos conversar com o Liércio. Liércio, que prazer enorme receber você. É um prazer, Geraldo, estar aqui no seu programa. Programa muito bem constituído e espero corresponder às expectativas do seu público. Já começou a corresponder. O meu público sente logo quando o convidado é bom e vai em frente. Isso é bom demais. Mas responda logo a pergunta que eu deixei no ar. Quem comanda? A mente comanda o corpo comanda a mente? E como é a questão da vontade? Como é a neuropsicologia? Como é que ela funciona? Geraldo, esse é um dilema que a própria humanidade não conseguiu resolver. Então, quem é que comanda o corpo? Se o corpo comanda a mente, se a mente comanda o corpo. Nós sabemos que existe uma interação maravilhosa, que muitas vezes, das doenças são causadas pela nossa mente. Não tenha dúvida. A mente é uma coisa fantástica. Ou a saúde. Ou a saúde, não claro, é verdade? Lógico. Por isso que eu acho que a mente é mais importante. Se você tem a mente sã, vai ter o corpo Como sã. é o nome daquele que faleceu recentemente? Como é o nome dele? Que ele era totalmente paralítico, mas tudo que ele fazia era através da mente. E ele comandava até o computador. Stephen Hawking. Exatamente. Eu acho que ele foi uma prova incontestável disso, não foi? Incontestável, porque ele consegue superar o que a própria medicina colocou. Exatamente. Ele tinha tempo contado de vida e foi morrer já com muito mais de 60 anos, com uma paralisia absurda, com a ELA. Claro. Mas com uma genialidade total.
com a genialidade total. E essa genialidade só sai daqui. Claro, deixando uma contribuição para a humanidade fantástica. É verdade. Como é que funciona a neuropsicologia? A neuropsicologia, ela tenta compreender como o nosso sistema central, o nosso sistema nervoso, interfere no funcionamento do nosso cérebro e do nosso comportamento. E como é que interfere? Olha só, todo o nosso comportamento, ele é bioquímico. Né? Então, tem dia que você amanhece bem, tem dia que você amanhece alegre, mas tem dia que você amanhece triste. Perfeitamente. Isso e não sabe nem por quê. E nem sabe nem por quê. Exatamente, é verdade. Então, qual é a grande questão por trás da neuropsicologia? Compreender como os nossos comportamentos são regulados. De que forma essa regulação, de que forma as patologias podem acontecer, a depressão, a esquizofrenia, as psicoses, que forma a mente, porque eu falo mente, é o produto do nosso cérebro. Muito bem. Então, que forma ao comando desse cérebro, dessa mente, sobre o nosso comportamento. Bom, aí eu pergunto a você, até que ponto o povo brasileiro começa a entender a necessidade de cuidar da sua mente, neurologicamente falando, de ter um neuropsicólogo perto, de ter um psiquiatra, se for o caso, por aí vai. Até que ponto o povo brasileiro começa a entender isso ou não? Olha só, a grande questão do Brasil é que hoje que nós começamos a descobrir uma nova necessidade. Muito bem. Então você vai ver o seguinte, o brasileiro ele é único no mundo em suas peculiaridades. Sem dúvida. É um povo maravilhoso e único. Por exemplo, o teu programa aqui, um bate-papo, nós estamos aqui num diálogo maravilhoso e isso vai gerar todo um procedimento interno na minha mente. Não tenha dúvida. Que há uma descarga de prazer. Isso que é importante. A partir do momento que essa mente ela começa a conduzir o nosso comportamento. No entanto, no Brasil, a neuropsicologia é algo recente. Por quê? Porque novas descobertas acontecem a cada momento. Então, por exemplo, o que faz um ser humano ter uma memória boa ou uma memória que não está tão boa assim? O que faz, por exemplo, o Alzheimer sobre o indivíduo? Muito bem. O que faz, por exemplo, o indivíduo ele não conseguir aprender a ler nem a escrever? Isso. Então, a neuropsicologia hoje começa a tomar forma no Brasil. E o povo brasileiro, hoje, na realidade, o nosso povo, tem uma consciência muito maior das necessidades, que é a psicologia. Isso é verdade. A psicologia ela visa o quê? Levar um bem-estar para você. Porque imagine um indivíduo deprimido. Que ponto ele olha para o mundo e ele vê o mundo em preto e branco. Ele não consegue ver cores no mundo. Aí vem a questão, mas se eu tomar um antidepressivo melhora, claro. Mas muitas vezes o antidepressivo ele é um paliativo. Ele te vai fazer, no momento que você parar o antidepressivo, você vai voltar todo esse processo novamente. Muito bem. Então o que nós indicamos? É justamente a psicologia e a psiquiatria. Então é a tal história, ao invés do remédio, o autoentendimento. O autoentendimento leva você a criar uma superação. Muito bem. Isso que nós queremos. Muito bem. Superação. Então, esse poder que nós chamamos tecnicamente de resiliência é característica do ser humano. Claro. É a possibilidade de você superar a cada dia. Mas algumas pessoas não conseguem fazer isso, infelizmente. Por quê? Porque tem conflitos, tem traumas, tem uma série de comportamentos negativos e ela começa a olhar para o mundo com forma negativa. Ô Liércio, não pare não me deixe. O Liércio Pinheiro, que é neuropsicólogo, você colocou a coisa tão bem que eu quero ir lá para baixo. Okay. Seria essa uma falta de cultura, por exemplo, do povo brasileiro em relação à psicologia, à necessidade da psicologia, desde menino, desde criança? Porque os pais, não, vou levar meu filho no psicólogo, ele não precisa disso. Não é uma questão ignorante no bom sentido, no sentido do não saber. É uma grande falta de informação. Vou dar um exemplo. Quem é o nosso cliente? Quem é que o paciente que procura o neuropsicólogo? É aquele que não aguenta mais sofrer. Muito bem. E por que ele tem que chegar a esse ponto? A que ponto ele chega que ele busca um profissional? Perfeito. Então eu vou dar um exemplo. Imagine uma pessoa que acaba o seu relacionamento afetivo duradouro. Um casamento. Ok. E ela passou 10 anos casada com aquele indivíduo e acaba.
Ou seja, ele conheceu outra, se apaixonou, e ela termina... Ou vice-versa. Ou vice-versa. Claro. Vice-versa no sentido de que se ela conhecer outro, maravilhoso, claro, vai sofrer menos. Mas qual é a questão? O sofrimento, ele é inerente ao ser humano. Lógico. Não existe possibilidade de vida sem um sofrimento. Com certeza. Hoje eu estou São bem, as duas amanhã facetas, não. lógico. Então, qual é a grande questão, Geraldo, por trás? A partir do momento que eu consigo, na realidade, lidar com esse sofrimento, eu consigo compreendê-lo e eu consigo criar meios de superar. Quem chega muitas vezes na psicologia já está no limite. Perfeito. Liércio, é a questão da convivência, né? As pessoas às vezes dizem assim, um dos maiores erros que aconteceram, eu vou citar isso para chegar lá, no que eu quero dizer. Um dos maiores erros que aconteceram no Nordeste brasileiro foi a criação de um departamento chamado DENOX, que era Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Você não tem que ser contra a seca, você tem que conviver com a seca. Não é verdade? Perfeito. Como os europeus, os asiáticos convivem com a neve. Não é verdade? Como os israelenses convivem com a seca Muito também. bem. Então eu pergunto a você, você tem que saber conviver com as suas necessidades, sejam elas físicas ou sejam elas emocionais. Não é verdade? Perfeito. Seria esse o caminho? Esse é o caminho do neuropsicólogo? Perfeito. Olha só, Geraldo, eu só mudo aquilo que me faz sofrer. Sem dúvida. Eu não quero acabar com a minha felicidade. Quem está feliz não quer acabar nunca, mas acaba. Vai terminar. Nem quero ser masoquista. Nem quero ser masoquista, Exato. porque já é um transtorno. Com certeza. Então, qual é a grande questão por trás disso? É que você, na verdade, você vai se autocompreender e criar estratégias para superar aquilo que está fazendo sofrer. Sem dúvida. Agora, todos conseguem? Não. Não. Por que não? Porque não consegue buscar ajuda suficiente em tempo hábil. Porque a depressão, por exemplo, ela pode começar, é o mal silencioso. Ela começa, você não percebe. Muito bem. Quando você percebe, você já está em sofrimento. No entanto, você ainda resiste em aceitar que é deprimido. Eu digo depressão, mas pode ser qualquer outra patologia. Ou até não aceita que é deprimido, ele sequer aceita qualquer coisa. E aí não vai. E é pior. E não vai buscar o tratamento. Então eu te pergunto uma coisa, aí nós vamos voltar àquele ponto que nós estávamos discutindo. Como é que nós estamos aí? Como estamos aí? Como estamos aí? Muito bem, então eu vou pedir licença a você para ir até os nossos comerciais, certo? E logo depois dos comerciais nós vamos continuar nesse tema, mas eu quero voltar àquilo que a gente já conversou, a questão cultural. Essa questão cultural, ela pode começar na criança? Ela pode começar, olha, um dia você pode ter esse negócio, olha, você já pode estar assim, eu estou triste hoje, eu não ganhei o brinquedinho da mamãe, não fiz... Será que é por aí? Nós estamos conversando com o Dr. Liércio Pinheiro, neuropsicólogo, professor da UCISAL, que beleza, que maravilha de entrevista, que prazer está me dando. Mas eu tenho que dar uma paradinha, só para lembrar vocês do Sebrae Alagoas, que tem a capacidade de ser especialista em pequenos negócios, e como especialista em pequenos negócios, você tem que ouvi-lo, você que é um microempreendedor, você que tem uma pequena empresa, vá lá, ouça, veja as consultorias que o Sebrae tem para lhe dar. Algumas para lhe dar, as pequenas consultorias, e outras que são de um valor maior, o Sebrae, ele próprio Sebrae, arca com 80% dos custos para você, porque ele quer ver os pequenos negócios virando grandes. Sebrae, neles, ok? Imprensa Oficial Graciliano Ramos, fazendo o Diário Oficial, toda a parte gráfica do Estado e na parte da iniciativa privada, atendendo você que está em casa, com o livro que você quer publicar, com o jornal que você quer fazer, com a revista, com os impressos, com altíssima qualidade e preços absolutamente compatíveis no mercado. Então não deixe de procurar. Sancar Veículos, a única que está no pátio de um supermercado, no pátio do Sam's Club. E lá você encontra o seu seminovo, revisado, com taxas de financiamento fantásticas e, olha, vale a pena. Alto profissionalismo, inclusive. Sancar Veículos. Bodega do Sertão e Filé do Zezé, os dois, ó. Bodega, aquele paraíso
você se sente dentro do sertão. Filé do Zezé, com tudo que você possa imaginar em termos de gastronomia, e agora com a Copa do Mundo, vem para cá porque vale a pena. É televisor por todo lado, você assiste tudo, você vem com os amigos. Olha, bom todo. Voltamos já. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Ok, gente, voltamos, conversando com o neuropsicólogo Liércio Pinheiro. Que maravilha, que boa, que entrevista gostosa, inteligente, interessante, para que vocês entendam o que é a psicologia da vida e que ela começa lá embaixo, na criança. E foi aí que eu perguntei, esse problema, por exemplo, cultural, pode ou não pode começar na criança? A criança querendo já com a possibilidade de se entender. É possível? É possível porque a nossa base é a família. É a família. Sem a família, você Lógico, não é nada. lógico. A grande questão por trás do desenvolvimento infantil diz família. A família vai o quê? Ela vai absorver todo esse processo cultural. Então, você me perguntou no início do programa, né, sobre como é que anda, né, o desenvolvimento da neuropsicologia no Brasil, como é que o povo brasileiro absorve. Exato. Ora, eu sou formado há 24 anos em psicologia. Na época, eu era estudante e existia ainda um preconceito. Perfeito. Não, quem é que busca psicólogo? É um louco? Isso não é verdade? Misturavam tudo. Misturavam tudo. Então, você não tem que entrar no processo de loucura para buscar um profissional da área de saúde. Claro que não. Então, a criança, na realidade, ela começa a compreender que família consegue dar uma estrutura para ela, dar uma base. Ora, quando ela é criada numa família preconceituosa, consequentemente ela vai desenvolver esse preconceito. Então, se ela acredita, aí é a questão. Se ela começa a desenvolver e a crescer precisando de ajuda e a família preconceituosamente não consegue... Não busca essa ajuda? Não busca porque não acredita, porque a gente sabe o seguinte, durante muito tempo a psicologia foi o advogado das causas perdidas. Então, você procurava todos, né? Todos os profissionais. Quando não dava jeito, você procurava o psicólogo. E o que é pior, o psicólogo chegava, dava jeito na causa e a família ocultava. Não dizia que tinha sido psicólogo. E isso por vergonha. Por vergonha. O meu filho não é louco, o meu filho não... Então, assim, há um preconceito, melhorou consideravelmente. Lógico. Hoje você vai ver que uma boa parte de crianças estão submetidas a um tratamento psicológico. As escolas têm a obrigação de ter um psicólogo
nas suas instalações. Isso, não é a verdade? obrigação de ter psicólogos. Agora, vamos aproveitar, até para o leigo que esteja assistindo o nosso programa, não, de um modo geral, todo mundo sabe. Mas vamos fazer agora 2 definições, o psicólogo e o psiquiatra. Vamos mostrar as diferenças. Vamos lá. O psiquiatra, ele é um médico Perfeito. especialista em distúrbios mentais. Muito bem. Então, Tipo o Alzheimer. Alzheimer, alguns casos de psicoses, ou ele pode receitar. Muito bem. Então, toda a parte medicamentosa de respeito ao psiquiatra. Muito bem. O psicólogo, ele não trabalha com medicamento. Ele trabalha com as técnicas Exatamente. científicas que visam fazer com que o indivíduo comece a superar esse problema. É que ele começa a se conhecer. Isso. Não é isso? Isso. Então, a psicologia é o quê? É uma ciência do comportamento. Muito bem. Então, nós visamos o quê? Alterar o comportamento. Muito bem. Mas que comportamento, aliás? Comportamentos que são muitas vezes inadequados para a nossa vida. Perfeitamente. Comportamentos que nos fazem sofrer. Comportamento que faz o outro sofrer. Comportamento que faz a família sofrer. Então, você tem a psicologia aí como uma grande área de estudo do comportamento. Observe, Geraldo, que eu não estou falando apenas comportamento humano. Eu estou falando comportamento. De um modo geral. Tem um comportamento animal. Claro. Lógico que não é a minha Claro, área, é a área claro. da psicobiologia. Perfeito. Mas a grande... Que existe. Que existe. Exatamente. Né? Mas o que acontece? A psicologia, atualmente, ela visa justamente o estudo do comportamento e a sua interação com o meio. Muito bem. E essa interação com o meio que leva aos finalmente. É essa interação com o meio é que leva, na realidade, você ter a possibilidade de conseguir ter uma estrutura de apoio para a criança, para o adulto, para o Muito idoso. Né? A grande questão também da psicologia é trabalhar com transtornos, também com pessoas que não têm transtornos. Com Isso certeza. é um ponto importante. Com certeza. Me diga uma coisa. Qual é o cliente mais difícil? Ele está ele está na etariedade infantil? Ele está na mediana ou ele está na velhice? O cliente mais difícil é aquele que não quer sair da situação do sofrimento. Muito bem. Né? Que não é a criança, no caso. Não, é? claro Porque que não. a Ela cri- a não cri- tem a vontade própria Claro, ainda, né? lógico. A criança, na realidade, ela tem o quê? Ela é muito mais plástica. Né? A criança, ela se adapta com muita facilidade. Né? Então, você vai ter o quê? Você vai ter o adulto e você vai ter o idoso como um dos clientes, que não são Perfeito, todos, lógico, perfeito. né? Porque hoje ainda tem aquela questão cultural muito forte que você citou, mas muitas vezes ele não quer ter um processo de mudança. Porque mudar, Geraldo, mudar dói. Claro que Mudar sim. o novo, na Claro, verdade, claro. enfrentar o novo é muito difícil. Eu digo para os meus alunos lá da Universidade Estadual que mudança é o carro-chefe da nossa vida. Sem dúvida Eu alguma. preciso me adaptar continuamente a esse Perfeito. processo de mudança. Ou sair do novo, constituído por eles, e dizer, não, o velho estava com a razão. Claro. Não é? E muitas vezes E estava, muitas né? vezes estava, não é verdade? Muitas vezes. Bom, vamos falar um pouquinho. Você é professor da Uncisal. Eu sou professor da Universidade Estadual de Ciência da Saúde, a Muito Uncisal, bem. ensino Me conta um neuropsicologia pouquinho. clínica. Ensinando... Neuropsicologia clínica, eu sou professor do Neuropsicologia curso clínica. de fisioterapia, e lá nós tentamos fazer um tipo de atividade que leva o aluno da fisioterapia para compreender os transtornos cognitivos. Né? Então, assim, nós queremos, na realidade, e fazemos uma disciplina que o aluno ele vai o quê? Ele vai mensurar problema de aprendizagem, né? Deficiência mental, deficiência intelectual, autismo, déficit de atenção. Então, são, na realidade, pacientes que é desprovido de um atendimento pelo SUS, por exemplo. A maioria do tempo é desprovido até pelas famílias mais abastadas, que não entendem. Ah, não, tá demente. Ah, não, tá doido. Não, e por aí vai. É muito confortável isso, né? Não é tão simples Não assim. é tão nós simples sabemos, assim. não é? Claro que não é. Claro. Claro que não é simples. E aí é que eu gostaria que você até passasse para o nosso telespectador a grande diferença entre a demência e a loucura, porque é uma diferença enorme. Claro, quando nós falamos de demência, nós estamos falando de um processo de degeneração do nosso sistema cognitivo. Muito bem. O que é sistema cognitivo?
Memória, atenção, Perfeito. percepção. Eu estou falando. E aí você inclui o Alzheimer e o autismo. E aí, não, por eu exemplo, incluo o Alzheimer na demência. Na né? demência Você o Alzheimer, tem aí, o autismo não. O autismo Desculpa. seria, na realidade, um tipo de espectro, Perfeito, onde a perfeito, criança ela fica muito retraída, apresentando uma série de sintomatologias. Exato, é diferente. É Bem diferente. É Bom, diferente. me diga uma coisa, o mundo seria melhor se as famílias entendessem que a presença do psicólogo no seio delas fosse absolutamente necessária a partir das crianças, se realmente eles existissem com mais poder? Geraldo, o mundo seria melhor se não existissem psicólogos. Né? Você acha? Lógico, por quê? Porque não precisaria. A nossa presença, né, significa que alguma coisa está acontecendo e há uma necessidade. Sim, mas se não há esse algo que está acontecendo e que há necessidade de psicólogo não acontecesse, esse mundo seria um chato. Claro, isso é verdade. Não porque é? sabe aquela cereja da vida? Exatamente, Né? É você superar cada dia, senão a vida seria muito chata. Muito, profundamente chata. E quem é o mais chato dos chatos nessa história toda? São os casais? São as crianças? São os adolescentes? Ou são os velhos? Quem são os mais problemáticos? Os mais problemáticos, muitas vezes, né, são os adultos. Por quê? Que criança está em fase de desenvolvimento. Tá nem aí. Ela vai pegar muitos dos comportamentos dos pais. Então, os adultos, na realidade, encontram problemas em tudo. Muito bem. Não é? Então, a criança, ela vê a vida como uma grande brincadeira. Né? Ela quer brincar. Os adultos, muitas vezes, esqueceram que foram crianças e esqueceram de brincar. Olha só. Quando eu falo brincar, porque mudam a idade, mas não mudam os brinquedos. Lógico. Né? Muitas vezes você quer o quê? Você quer um carro novo, né? A mulher adora uma bolsa, um sapato. São brinquedos da vida adulta. Né? O que tem por trás dessa problemática? É quando você não consegue lidar com isso. Muitas vezes nós temos as obsessões da vida cotidiana. O melhor exemplo disso é o celular. Claro. Olha, o celular, que deveria ser um aparelho que facilita, né, a comunicação das pessoas, para alguns casais virou uma coleira eletrônica, um órgão, né, saber onde que é um grande assunto também. Um dia vamos jogar esse assunto aí. Dependência afetiva. Exatamente. E por aí vai, são tantos e tantos e tantos os assuntos que a psicologia pode abordar e pode chegar lá, não é, Eliécio? Que dificilmente num programa como esse de meia hora a gente pode dizer tudo. Claro que não pode. Claro, nós estamos falando do mundo. Estamos falando do mundo. Se pudesse, o curso de psicologia não teria 4 anos, né? 5 anos. 5 anos, olha aí, eu pensava que era 4, já são 5. Só para terminar, nós já fizemos, você já fez a correlação entre o psicólogo e o psiquiatra. No meio dos dois está o psicanalista. Quem é ele no meio dos dois? Certo, olha só, o psicanalista, ele pode ser psicólogo, e ele pode ser psiquiatra, porque ele está falando, na realidade, de uma técnica de trabalho. Muito bem. Que a psicanálise é um grande instrumento que foi descoberto por Freud, que está aí mais de 100 anos. E Freud explica? Né? Freud tenta. Liécio, que prazer enorme ter recebido você aqui. Prazer todo meu, Você não faz Geraldo. nem ideia de como você somou aos nossos telespectadores hoje. Muito obrigado. Que bom, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Olha, isso aí deve ser problema psicológico meu, porque eu digo assim, ele mandou dizer que quer, nossos encontros estão marcados. Quem manda é ele. Eu acho que isso é a solução. Até lá, gente. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho.
são consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.